Quinta-feira, 28 de setembro de 2023, como é habitual, a esta hora na Rádio Cova da Beira, mais vale-se prevenir-se no âmbito do projeto Abraçar a Escola com a chancela da Beira Serra. Comigo está, como é habitual, Daniel Morgado, técnico da Beira Serra, psicólogo. Ora, bom dia, Daniel. Nós, nos últimos dois espaços, falamos muito à volta do regresso às aulas do novo ano escolar, porque ainda apenas passaram 2 semanas e, portanto, falámos mesmo da abertura do ano escolar há 2 semanas e, na semana passada, falámos, por exemplo, de uma questão que assalta muitos agregados familiares, muitos pais, encarregados de educação e os próprios jovens, que é a ansiedade. Hoje, a proposta é para falarmos de outro tema que não é menos importante, ou duas áreas que não são menos importantes, que tem a ver com a organização, ou seja, o tempo e o espaço. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da RCB. Sim, na outra semana falamos sobre a questão da ansiedade. Hoje vamos continuar, na verdade, o mesmo tema. A questão da ansiedade, a questão da preparação de um ano letivo, e vamos perceber que talvez estas realidades se intersetem. Isto é, será que há ou não importância, ou, em termos da nossa ansiedade, a importância de nós nos organizarmos, se isso ajuda ou não ajuda ao nosso nível de ansiedade. Como já vimos anteriormente, o objetivo não quer eliminar completamente a ansiedade, porque ela faz parte do nosso processo, o processo enquanto espécie, o nosso processo evolutivo, mas é mantê-la, no fundo, aqui em patamares que sejam facilmente geríveis pela criança e pelos pais. Então, uma das formas de nós conseguirmos diminuir esta ansiedade é, efetivamente, mantermos tudo o mais organizado possível. Nós sabemos que a ansiedade, sendo uma reação normal ao perigo, ao stress do dia-a-dia, pode ser entendida como uma sensação de medo perante uma ameaça. Neste caso, a ameaça será um insucesso escolar, será a nossa incapacidade de fazermos frente a todas as atividades do nosso dia-a-dia. Então, se nós estivermos organizados, vamos criar nos indivíduos, na família e nos vários elementos da família, quer seja o jovem, quer seja os pais, aqui uma noção de controle. E quando nós sentimos que estamos a controlar as coisas, efetivamente nós estamos a utilizar uma estratégia muito efetiva de redução da ansiedade. Então, hoje o que nós pretendemos é falar um pouco sobre isto, sobre a importância de termos a nossa organização familiar, quer seja em termos de tempo, quer seja em termos de espaço. Se calhar vamos tocar aqui pontos que já tocamos no passado, como por exemplo a higiene do sono. Nós já falamos aqui anteriormente a importância de termos uma boa higiene do sono e então essa também é uma das organizações que nós queremos aqui falar. No fundo, há necessidade de organizarmos o tempo do jovem. Quando ele chega à casa, deve ter mais ou menos já o seu tempo organizado, quer seja durante a semana, quer seja também ao fim de semana, e nesse tempo nós chamamos sempre a atenção é necessário, se nós definirmos, por exemplo, que um jovem, e quando nós falamos aqui em jovem para não quantificarmos se é uma criança ainda pequena, se é um jovem adulto, será importante para todos. Mas, então, se este jovem, se for, por exemplo, definido que ele tem de estar na cama às 10 horas, ou que deve ser o horário dele ir para a cama às 10 horas, nós devemos ter atenção o tempo que temos disponível e dividi-lo. Por um lado, há algumas questões que são necessárias, como, por exemplo, a alimentação. Ele lanchou, depois vai jantar, enfim, há esse tempo que é quase estanque, não há muito que se possa organizar. Mas há necessidade, então, aqui de incluir um tempo de estudo, um tempo para a escola, se for esse o caso. É uma discussão que, na verdade, está um pouco em voga neste momento. Haverá, por exemplo, mesmo necessidade de um jovem do primeiro ciclo, por exemplo, realizar tarefas de trabalhos de casa, digamos assim, ou devemos tentar também proteger um pouco esse tempo para a família, já que ele passa, neste momento, conforme as coisas estão hoje organizadas, uma criança no primeiro ciclo passa o dia todo na escola. Será que há sempre, eventualmente, claro que em certos momentos isso fará sentido, mas fará sentido todos os dias esta criança levar trabalhos para casa? Não será esse o tema de hoje, mas é uma discussão que também é importante termos e é uma reflexão que acho que deve haver.
Este tempo também que nós estamos a tirar à criança quando ela volta para casa, visto que antigamente houve tempos em que o primeiro ciclo não ocupava o dia todo. E se uma criança estivesse apenas durante a manhã na escola, se calhar fazia mais sentido nós darmos alguns trabalhos para casa. Hoje em dia nós sabemos que os miúdos tendem a estar o dia todo na escola, então sobrecarregá-los em casa pode e reforço aqui o pode. Acho que esta é uma discussão demasiado ampla para termos de forma parcial, mas pode fazer sentido não ter estes trabalhos. De qualquer forma, é importante nós estabelecermos um horário, um calendário diário onde organizamos o tempo e ajudamos, fazemos isto naturalmente, sempre possível, em conjunto com o jovem, definindo espaços para ele, como dissemos antes, para comer, para fazer as atividades diárias, para ter também o seu tempo livre. E quando falamos em tempo livre, naturalmente, muitas vezes, a questão das novas tecnologias estará neste tempo livre. E nós acabamos por voltar a alguns temas, a questão de haver uma necessidade de organizar ou de definir um tempo máximo para a utilização dos ecrãs e das novas tecnologias, e depois também, no fundo, aqui darmos um espaço antes do jovem ir para a cama, que não deve usar, já vimos também aqui, que não deve usar os ecrãs, não deve usar as tecnologias, até por uma questão, como já vimos também, a questão de termos um ambiente que seja menos iluminado, com menos estímulos. Os ecrãs acabam por ter exatamente o efeito oposto, acabam por estimular o nosso organismo. Então, a ausência de estímulos, uma luz mais ténue, que leva, por exemplo, à produção da melatonina, que é uma substância que nós sabemos que é muito importante para o jovem depois conseguir descansar bem, conseguir adormecer facilmente. Então, esta necessidade de termos, acima de tudo, uma organização que vai desde a definição da hora de deitar e da hora de levantar, e acaba por começar, toda a organização tem que começar com isto. Há um tempo que é, vamos chamar-lhe assim, sagrado, que é o tempo de descanso, o tempo em que o jovem está a descansar, mas depois também organizar, quer o fim de semana, quer os dias de semana, de forma mais ou menos estanque. Claro que dias não são dias e há situações que obrigam a que esta calendarização se altere, mas, por norma, termos esta definição muito clara de qual é o tempo que o jovem tem para fazer as suas coisas, para estar, no fundo, para o seu tempo livre, que é necessário, e chamamos mais uma vez a atenção para isto. Nós temos, hoje em dia, por vezes, a tentação de sobrecarregar o calendário ou o horário dos jovens com inúmeras atividades, até porque supomos, ou pensamos nós, que com isso estamos a desenvolver mais capacidades neles. Mas também é importante termos a noção que é importante termos um espaço, termos um tempo em que nós podemos fazer o que nós quisermos, ou um tempo livre que podemos usar para ler um livro, para tocar um instrumento, se isso não for considerado no conteúdo académico, mas simplesmente até para o ócio, para estarmos simplesmente a descansar depois de um dia que foi cansativo. Então, a necessidade de nós definirmos isto inicialmente, numa fase precoce do ano, é muito importante nós tabelarmos qual é que é o tempo que o jovem tem disponível para cada uma das atividades, qual é o tempo, qual é a hora, não só que se deita, mas também a hora em que nós terminamos com estas atividades mais estimulantes, que pelo menos nós vimos, pelo menos meia hora antes do jovem ir para a cama, não haver este excesso de estímulos, meia hora, uma hora, se possível, em que não há ecrãs, não há aqui uma estimulação exagerada. Então, no fundo, se um jovem chegar a casa às 6 ou 6:30 da tarde, temos até às 9:30 no máximo para estabelecer aqui horários e depois ensiná-lo a utilizar esses horários. Como vimos na rubrica anterior, se nós conseguirmos organizar no início do ano, o ano de forma efetiva, vai ser muito mais fácil que o jovem, ao longo do ano, mantenha essas normas e mantenha esse ritmo de trabalho, sendo muito mais fácil fazê-lo no início do ano do que já a meio do ano. Muito bem, ficaram estas notas sobre justamente o tempo e o espaço. Obrigado, Daniel. Voltamos na próxima semana com, obviamente, outras reflexões à volta ainda desta temática. Até lá. Muito obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes,
A dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.